A argumentação teológica pseudo-erudita de apoio à teoria. Como supostas provas exegéticas de que esta teoria do intervalo está fundamentada na Palavra de Deus, dizem o seguinte. Em primeiro lugar, dizem que a palavra era do hebraico aeta significa tornou-se em vez de era. Logo, a teoria da lacuna necessitaria de uma tradução de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, mais ou menos assim. E a terra tornou-se sem forma e vazia, ao invés de a terra era sem forma e vazia. Mas nenhum tradutor da Reforma traduziu assim esta expressão. Mesmo assim, o Dr. Arthur Constance, defensor da teoria do intervalo da Terra, tenta então provar que a sua tradução está correta, de uma maneira muito erudita, mas que não funciona. O verbo é perfeito e não pode tornar-se imperfeito. Ele afirma que, devido ao verbo ser seguido de vav, palavra hebraica para a conjunção i, o verbo se torna imperfeito. Entretanto, Frederick Ross demonstra que uma sentença perfeita continua sendo uma sentença perfeita mesmo contendo uma conjunção. E o Dr. Bernard Northrop, estudioso do Antigo Testamento, também afirma que uma conjunção não altera uma sentença perfeita. A palavra era aeta é copulativa da expressão a terra e sem forma e vazia. E isso levou a que os tradutores da Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, a traduzissem por aimi, era, e não por ginomai, tornou-se. Embora tornar-se possa também ser, em casos muito específicos e definidos pelo contexto, um dos possíveis significados de aeta, todavia, o facto de Gênesis 1.2 ser circunstancial de Gênesis 1.1 torna impossível traduzir a palavra aeta por outra palavra que não seja era. E existe uma regra intransponível do hebraico veterotestamentário, que nos diz que sempre que surge um vav seguido de um pronome, seguido do verbo aeta, é sempre traduzido por ser, e nunca pode ser traduzido por tornar-se. E é precisamente este o caso em Gênesis 1.2, em que temos o i, conjunção, seguido do pronome a, e seguido mais à frente por haya, o que vem provar que não podemos entender tornar-se como sendo uma possibilidade válida para a tradução do verbo aeta em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Se adotássemos como correta a tradução tornou-se da palavra aeta, então também teríamos que aceitar que Adão e Eva tornaram-se nus, em Gênesis capítulo 2, versículo 25, e que a serpente se tornou astuta, em Gênesis capítulo 3, versículo 1, o que é um completo absurdo. Em segundo lugar, nos dizem que a conjunção i em português, ou vav hebraico, de Gênesis 1.2, é sequencial em termos temporais ou cronológicos. Ora, existem dois tipos de conjunção no hebraico, o vav consecutivo, que transmite uma sequência temporal, e o vav copulativo, conhecido como conjuntivo, quando adiciona detalhes à narrativa, ou disjuntivo, quando interrompe a sequência narrativa. E é precisamente o vav disjuntivo que é usado em Gênesis 1.2, o que na prática é como se fosse aberto um parênteses em Gênesis 1.2. Logo, para que Gênesis 1.2 fosse uma sequência temporal cronológica, teria que lá estar um vav consecutivo, que não é o caso. Resumindo, poderemos concluir que o verso 2 de Gênesis 1 é iniciado pelo vav disjuntivo, que nos dá um comentário acerca de Gênesis 1.1 e não apresenta nenhuma sequência temporal, ao contrário daquilo que era defendido pelos intervalistas. Em terceiro lugar, os adeptos da teoria do intervalo advogam que Gênesis 1.2 é favorável a largos períodos de tempo, mas tal não é sustentado pela gramática hebraica. Gênesis 1.2 é uma cláusula nominal de Gênesis 1.1 e não uma cláusula verbal, ou seja, a terra era sem forma e vazia significa um estado fixo e não algo em progressão. E, portanto, é subordinada e explanatória de Gênesis 1.1. Assim, em Gênesis 1.2 temos uma explicação acerca da Terra, a quando da sua criação, e não de como ela se tornou após a criação. Numa tradução livre poderíamos dizer o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, em relação à terra, ela era sem forma e vazia, no momento em que foi criada. Em quarto lugar, vou-vos falar de Bara e Asa. Os adeptos dessa teoria creem que existe uma distinção entre a palavra bara, criar, e asa, fazer. Pelo que bara fala da primeira criação feita por Deus em Gênesis 1.1. E asa fala acerca da recriação feita por Deus após o dilúvio de Lucifer. Mas, na verdade, bara e asa são usados intercambiavelmente em todo o Velho Testamento. Facto esse que dilui por completo esta pressuposição. Como, por exemplo, em Gênesis 1.21 é usado bara para se referir à criação dos animais aquáticos. E no versículo 25 é usado asa para se referir à criação de animais terrestres. E em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, nos diz: E disse Deus,
façamos, asa, o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, nos diz: E bará, ou seja, e criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vemos que asá, que é fazer, e bará, que é criar, são dois verbos diferentes em hebraico, mas que se referem à mesma ação, como, por exemplo, em Isaías, capítulo 41, versículo 20, que diz: para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez, lá está, o asá, isto, e o Santo de Israel o criou, bará. Em Neemias, capítulo 9, versículo 6, aparece a palavra asa, revelando que Deus criara os céus e todo o seu exército, ou seja, os anjos, conforme Salmos 148, versículo 1 e 2. Segundo os adeptos da teoria do intervalo, a palavra asa é usada para referir-se à segunda criação. Agora eu pergunto, como poderiam os anjos ter caído antes da segunda criação se ainda não haviam sido criados? Em Provérbios, capítulo 8, versículo 26, nos diz: ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. E o contexto desta palavra está nos versículos 22 e 23, que diz: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes das suas obras. Desde a eternidade foi ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Se a Asá for entendido como recriação, então entendemos que Deus não possuía sabedoria quando Ele criou o universo original e que só foi possuí-la depois da queda de Satanás, o que é um completo absurdo, face ao que está escrito nos versículos 22 e 23, que nos provam que Deus possuía sabedoria antes de todas as suas obras. Em quinto lugar, vos vou falar das palavras tohu e bohu. As palavras tohu e bohu, traduzidas corretamente nas nossas Bíblias em Gênesis 1:2 por sem forma e vazia, significam caótica e destruída para os teoristas do intervalo da Terra. Só que, a título dizemos, vemos que a palavra caos é uma palavra da mitologia grega e logo não deverá ser usada em traduções bíblicas. Tohu é citado 20 vezes no Velho Testamento e traduzido de 10 maneiras diferentes, enquanto bohu aparece apenas 3 vezes junto com tohu, sempre em contextos diferentes e significando coisas diferentes. No citadíssimo Gênesis 1:2, significando sem forma e vazia, e também em Isaías capítulo 34, versículo 11, que diz: mas o pelicano e a coruja a possuirão, e o bufo e o corvo habitarão nela, e ele estenderá sobre ela o cordel de confusão, tohu, e nível de vaidade, bohu. E em Jeremias capítulo 4, versículo 23, nos diz: observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinham a sua luz. Vemos que os contextos de Isaías 34:11 e de Jeremias 4:23 nada têm a ver com Gênesis, nem se referem aos atos criativos de Deus. Mas, por exemplo, Jeremias fala de um juízo futuro da parte de Deus. E somente em Isaías 34:11 é que nos fala de algo destruído, como a destruição dos muros. Mas nenhum léxico do hebraico defende a mesma tradução para Gênesis 1:2. Citam ainda tohu em Isaías capítulo 45, versículo 18, que diz: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a confirmou. Não a criou vazia, do hebraico tohu, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. E nos dizem que, se Deus não criou a terra vazia, algo aconteceu para que ela se tornasse vazia, relacionando este versículo, erroneamente, com Gênesis 1:2. Só que se esquecem do contexto dentro do próprio versículo, que nos fala que o propósito de Deus para a criação é que a terra fosse habitada. Portanto, Isaías capítulo 45, versículo 18, fala do propósito da criação, enquanto Gênesis 1:2 fala-nos acerca das condições originais da criação, ou seja, do processo da criação, que são coisas bem distintas uma da outra. O contexto de Isaías capítulo 45, versículo 18 nos fala de Israel, o povo de Deus, e a sua graça para os restaurar. Ele não escolheu o seu povo a fim de destruí-los, mas para que fossem o seu povo e ele o seu Deus. A seguir ele faz uma analogia com o propósito de Deus na criação, pois Deus não criou a terra vazia, mas criou a terra com o objetivo que fosse formada e cheia de habitantes. Em sexto lugar, e por último, os teoristas do intervalo alegam que Deus é luz e não há nele treva alguma, conforme 1 João capítulo 1, versículo 5, e logo, não poderia haver trevas na sua perfeita criação.
Então daí deduzem que a terra teria que de alguma forma se ter tornado em trevas, mas a palavra de Deus é bem clara. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, nos diz: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No versículo 3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. No versículo 4, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E no versículo 5, e Deus chamou à luz dia, e às trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Ora, trevas aqui no texto não representam Satanás, nem simbolizam o mal, mas são pura e simplesmente a ausência total de luz. E tanto isto é real que Deus chamou à luz dia e às trevas noite, conforme o versículo 5. Se as trevas fossem um símbolo do mal e de Satanás, então Deus lhes teria chamado mal ou diabo, em lugar de lhes ter chamado dia, para que pudessem contrastar com a noite, que é o período de ausência de luz.